48. Investiguem Imperatriz capítulo 347. Que era essa? Autor: Sopa de Ginseng Galo. Esse capítulo veio de novelfire.net. Não se esqueça de conferir o site. A chuva continuava a cair, o clima tingido de constrangimento. Limo permaneceu em sua postura original, mas nada aconteceu. O sacerdote gordo apressadamente pegou o bastão de bronze do chão e o apontou para Limo, sua voz feroz, mas vazia. Impostor. Você foi exposto. Limo ponderou. O que esse bloco faria nessa situação? Provavelmente nada, apenas ignore de vez. Assim, o venerável celestial não lhe deu atenção, nem mesmo um lampejo de expressão. O efeito foi impressionante. Isso só fazia os pulos frenéticos do sacerdote gordo parecerem ainda mais palhaços. Os moradores da cidade sussurravam entre si. Alguns começaram a adivinhar o que essa divindade misteriosa pretendia fazer. Será que com um simples aceno de mão, ele moveria a montanha que bloqueia a cidade? O velho chefe da cidade estava sob a chuva forte, seus olhos brilhando de esperança. Mesmo com as chamadas bênçãos do espírito da bruxa, sempre foram forçados a fazer longos desvios para alcançar o mundo exterior. Se a montanha à frente desaparecesse, o caminho deles não estaria claro a partir de agora. Pelo menos uma direção não estaria mais obstruída. Essa esperança cresceu em seu coração, mas a razão lhe disse que tal coisa era impossível. Mas naquele exato momento, um leve tremor sacudiu o chão. Rumble, então veio o rugido que abalou a terra. O chefe da velha cidade e os moradores cambaleavam, caindo no chão, mas seus olhos permaneciam fixos na distância. A montanha se moveu. A montanha oriental se moveu. De agora em diante, não precisaremos mais pegar o caminho mais longo para o leste. Não precisaremos mais de proteção divina para sair dessas montanhas. Venerável celestial. A chuva parou. Os portões para o mundo exterior se abriram lentamente para a cidade Sansan. Um raio de luz da alvorada caiu sobre a figura do jovem composto, lançando um brilho de esperança por cada centímetro dele. Naquele momento, inúmeros moradores arregalaram os olhos, as sombras em seus olhos dissipadas por aquela silhueta. Acabou. O sacerdote gordo desmaiou no chão, o rosto descolorido. Agora eu sou o falso. O outro pode nem ser real. Como discípulo da seita de invocação de demônios, ele passou o tempo suficiente na fronteira sul para reconhecer algumas coisas sobre as raças demoníacas. Ele percebeu, provavelmente era um demônio de alta patente. Caso contrário, como poderiam comandar vento e chuva ou mover montanhas? Isso foi claramente um ato premeditado. A menos que a seita principal enviasse especialistas, não havia como lidar com eles. Ele pensou em sair despercebido enquanto os outros ainda estavam atordoados. HMPH tentando fugir, tio? Uma voz crepitando de eletricidade de repente ecoou atrás dela. Mambo esfregou as palmas das mãos, invocando um arco de relâmpagos que disparou em direção ao sacerdote gordo. A serpente elétrica dançava selvagens, rápida demais para o olho nu seguir, atingindo-o em cheio nas costas. Mambo era um grande demônio, 2 reinos acima do reino divino da observação. ZZZZT, o sacerdote gordo convulsionou instantaneamente, seu corpo se sacudindo e escurecendo sob a corrente. Mesmo que se recuperasse, provavelmente ficaria babando para sempre. Limo, vendo isso, assentiu em agradecimento para Mambo. O Senhor Mambo sabia se adaptar na hora, definitivamente merecendo crédito extra. Ele também não queria que o sacerdote gordo escapasse, mas subjugá-lo instantaneamente teria exigido puxar o martelo. E se ele fizesse isso, toda a preparação teria sido em vão. O mistério do Venerável Celestial teria desmoronado. Venerável Celestial. O velho chefe da cidade gritou, guiando os moradores enquanto se ajoelhavam diante do altar. O povo agora olhava para Limo com absoluta reverência, prostrando-se em massa. Os lábios de Limo se contraíram em um sorriso, mas desta vez, ele não disse as palavras "não ajoelhe". Para os moradores da cidade, um deles apenas lhes ofereceu alguma proteção enquanto atravessavam a natureza selvagem. Mas, aos olhos deles, ele havia movido uma montanha. Quem era real, quem era falso, era óbvio. Mas nenhum deles jamais considerou. Neste mundo, não havia deuses. Limo levantou levemente as mãos. Minha tarefa aqui está cumprida. Vou me retirar. Você vai embora. O velho chefe da cidade levantou a cabeça, mas não ousou se levantar. Você está descontente por termos adorado um deus falso.
Vou reunir os anciãos imediatamente para derrubar o ídolo daquele impostor e erguer o seu no lugar. Ele cerrou os dentes. As ofertas. Eles vão ficar mais ricos do que nunca. Com a montanha perdida, viajar para o leste seria 10 vezes mais fácil. Eles poderiam juntar mais oferendas se fosse preciso. Lima olhou para os moradores trêmulos, um medo palpável, com medo de nunca mais voltar. Seu olhar era complexo. Você realmente deseja me adorar? Claro. Mas não quero as oferendas de sempre, gado, frutas, grãos. Essas coisas não significam nada para mim. Nada de oferendas comuns. O rosto do velho chefe da cidade empalideceu, seu corpo tremendo. Ele estava exigindo sacrifícios humanos. No passado, a cidade realizava uma grande cerimônia uma vez por ano, sorteando entre famílias com crianças para escolher um menino e uma menina. A população da cidade Sansan já estava diminuindo. Mas outras aldeias tinham proteção divina. Seja real ou falso, ao menos tinham algo. Se o venerável celestial partisse, o que seria da cidade deles? Sua mente travava guerra consigo mesma, mas assim que se preparava para concordar, uma voz veio de cima: quero pedras das montanhas. Muitos deles. Hã? A multidão ficou perplexa. Lima permaneceu sem expressão. Incluindo a montanha que acabei de mover, esses 3 picos absorveram a essência do sol e da lua por incontáveis eras. Seus olhos mortais simplesmente não conseguem perceber sua natureza espiritual. Você afirma a sinceridade? Então esvazie as 2 montanhas restantes como oferendas para mim. Mas, como poderíamos escavar 2 montanhas? O rosto do velho chefe da cidade se contorceu em aflição. Eles não tinham meios para tal tarefa. Se não puder fazer isso em vida, deixe seus filhos e netos continuarem o trabalho. Encha este templo de pedras todo ano, e só assim acreditarei em sua devoção. Encher o templo? Isso não parecia exagerado, mas levaria gerações. Os jovens da cidade observaram o tamanho do templo, calculando silenciosamente. Chefe, a gente consegue. Sim, só temos força de sobra. Pelo menos conseguir comida do leste será mais fácil agora. Cavar pedras é melhor do que passar fome. Ouvindo suas vozes, o velho chefe da cidade assentiu firmemente. Ele se virou para informar o venerável celestial da decisão, mas uma nuvem branca já havia subido alto no céu. Tudo o que restava eram 2 livretos. Curioso, o chefe da velha cidade os pegou e chamou o professor alfabetizado da vila. O que dizem aqui? Um se chama Arte do Martelo Quebra-Montanha. O outro, o segundo conjunto de radiocalistênica. Estes parecem ser manuais de artes marciais, marcados como avançados. Devem ser extraordinárias. O significado do venerável celestial deve ser que treinemos nossos jovens mais fortes para extrair mais pedras para ele. Sim, deve ser isso. E o que está escrito no final? Aqueles que se ajudarem serão ajudados pelo céu. Então, se trabalharmos duro, o venerável celestial continuará nos ajudando. Na nuvem branca acima, Shang King observava os moradores da cidade celebrando abaixo, profundamente pensativo. Essas 2 artes marciais, você mesmo as criou? Sim. Lima sentiu. Ele não gastou nenhum conhecimento marcial em técnicas de martelo, mas usou alguns elementos da calistenia para refinar uma arte marcial básica. Realmente digno do título de martelo divino, pequeno tirano. Ling Yongo sorriu, mostrando os dentes. TSC, dar artes marciais em troca de pedras. Que tipo de divindade faz algo assim? É uma nova era. Quem ainda age como um deus tradicional hoje em dia? Mas você não precisa de uma grande quantidade de fé mortal. Você não tem medo de que eles aprendam artes marciais, cavem nas montanhas e parem de te reverenciar como uma divindade? Isso seria perfeito. Limo relaxou sua expressão fria e distante e tocou a escaldante torre das cores do vazio infinidade. Interpretar o imortal elevado é exaustivo. Deixe outra pessoa assumir esse papel se quiser. Investing em Imperatriz capítulo 348. O julgamento do Salão das Feras. O bloco de gelo aniversário. 3 dias após a queda de neve, as terras do sul estavam banhadas por céus limpos contínuos. Os 3 sóis pendiam no céu como os olhos do céu, olhando silenciosamente para a vasta terra abaixo. Por todo o território do sul, muitas vilas e cidades mudaram silenciosamente sua fé, todas adorando a mesma entidade, o venerável celestial.
O celestial venerável imortal nos instruiu a oferecer pedras como tributo e nos ensinou a técnica do martelo partidor de montanhas e o segundo conjunto de radiocalistênica. Você oferece pedras. Nossa cidade sofre com enchentes constantes. Então o celestial venerável imortal nos fez cavar canais e oferecer areia e lama. Aqueles discípulos ao redor do imortal. Todos parecem tão bizarros e assustadores. Será que é por praticar radiocalistenics? Não. O imortal disse que os discípulos da seita imortal das em minhas formas se destacam em artes marciais que imitam formas. Depois de alguns dias de radiocalistênica, minhas dores nas costas e nas pernas sumiram. O venerável imortal celestial realmente ajuda quando chamado. As bênçãos dele são reais, e ele nem exige sacrifícios de crianças. Sério? Meu filho acabou de fazer 6 anos. Talvez eu devesse mudar toda a minha família para sua cidade. Enquanto isso, no ramo sul do culto invocador de demônios, o antigo salão estava envolto em escuridão, como se nem mesmo a luz do sol ousasse penetrar em suas profundezas. O brilho tênue projetava sombras estranhas nos murais primitivos que alinhavam as paredes. Uivos e rugidos sobrenaturais ecoavam suavemente, nada parecidos com vozes humanas. Ultimamente, nossos discípulos têm sofrido grandes perdas. O que você acha? O mestre do salão das bestas sentou-se no assento mais alto, a voz rouca, como o rangido de madeira sem vida. O culto invocador de demônios colaborava há muito tempo com Anzen, e o salão das bestas nasceu dessa aliança. Agora, Anzen estava morto. Mas o objetivo final do salão das bestas permaneceu inalterado. 2 palavras simples: o verdadeiro dragão. Para invocar o verdadeiro dragão ao mundo. O verdadeiro dragão não era um ser inato, mas uma fusão de criaturas poderosas reverenciadas como totens pela humanidade. À medida que as tribos guerreavam e se fundiam, seus totens se entrelaçavam, dando origem a essa entidade suprema. Quando a fé coletiva das massas crescesse forte o suficiente, o verdadeiro dragão se manifestaria. Assim, mesmo com o Anzen fora, a missão do Salão das Bestas permaneceu: controlar as terras do sul e colher o poder das massas. Mas agora, alguém estava abalando a própria fundação do Salão das Feras. Nenhum dos sumos sacerdotes presentes ousou falar primeiro. Eles eram um culto demoníaco. Alguns deles haviam conspirado secretamente uns contra os outros, porque deveriam se importar se o território de outro estivesse em perigo. Outros simplesmente não compreenderam bem a situação e temiam dizer algo errado. O mestre do salão bufou friamente. O jovem mestre tem estado de mau humor ultimamente. Todos vocês sabem que ele deseja o corpo do verdadeiro dragão para recuperar o primeiro lugar no ranking dos dragões ocultos. Se ele descobrir que falhamos com ele, as consequências. Os sumos sacerdotes engoliram em seco e endireitaram as posturas. O mestre do salão era cunhado do jovem mestre. Após algumas conversas sussurradas, um padre falou: mestre do salão, nossa prioridade agora é descobrir as origens da seita imortal das inúmeras formas desta corte celestial, especialmente desta chamada a venerável celestial. Corte celestial. Seita imortal das inumeráveis formas. Venerável celestial. Sim. Ele afirma ser o celestial venerável imortal, tendo dormido por incontáveis anos, empunhando poderes ilimitados. Criação do céu e da terra. Nem mesmo romances de fantasia ousariam exagerar assim. Os sacerdotes reunidos estavam todos pelo menos no nível do reino interior. Ainda assim, mesmo aqueles no reino exterior não ousariam especular sobre o poder insondável necessário para mudar os céus e a terra. Se isso fosse verdade, não apenas o ramo deles do culto invocador de demônios, até mesmo o próprio grande patriarca agiria com cautela. Tem mais. A expressão do mestre do salão das feras escureceu ainda mais. Este venerável celestial afirma que nosso culto invocador de demônios apenas herdou fragmentos do legado da seita imortal das miríades formas. Impossível. Nossa história remonta antes da grande dinastia Yu, mas os sacerdotes recordaram a descrição anterior dos discípulos do venerável celestial, cada um com traços bestiais, mas mantendo clareza mental. Isso tinha uma semelhança impressionante com a escritura fundamental do Salão das Feras, a arte de transformação do dragão das 10.000 formas. No entanto, a escritura da transformação do dragão tinha uma falha fatal. Praticantes que absorviam as linhagens de várias feras frequentemente perdiam a sanidade. A maioria nem conseguia chegar ao estágio de dragão, sucumbindo à loucura durante a fase da serpente.
Ainda assim, os discípulos do Venerável Celestial pareciam perfeitamente lúcidos. Rumores diziam que praticavam algumas artes marciais que imitavam a forma. E o nome da seita deles? Inúmeras formas seita imortal. Como o salão das feiras, eles também colhiam o poder das massas. Quanto mais os padres refletiam, mais inquietos ficavam. Será que há um fio de verdade nas afirmações do Venerável Celestial? Será que seu culto invocador de demônios realmente herdou apenas fragmentos dos ensinamentos da seita imortal das miríades formas? Isso estava se tornando algo muito maior do que imaginavam. Sussurros preenchiam o salão. Little jamais teria sonhado que seu simples plano para reunir o poder das massas de alguma forma havia capturado até mesmo o culto invocador de demônios. Após um longo silêncio, o mestre do Salão das Bestas pigarreou. De qualquer forma, devemos responder ao jovem mestre. Verdadeiro ou falso, precisamos testar o terreno, estabelecer contato e determinar se são amigos ou inimigos. Isso envolvia os segredos mais profundos do culto. Embora perigoso, também oferecia oportunidades potenciais. Os sumos sacerdotes se voluntariaram com entusiasmo. Sob os galhos iluminados pela lua, a cidade de Kingmu era banhada por um brilho prateado. Um canto de pássaro suave e melodioso parecia ecoar pela noite, como o canto de uma baleia onírica perfurando os céus. A forma do pássaro sonoro tomou forma. Uma brisa levantou a janela da câmara, mexendo com os cabelos negros como tinta de Ying Bing. Instintivamente, ela pegou sua bolsa gigante em forma de boneca, pegando um grampo de cabelo de jade. Quando estava prestes a juntar os fios que lhe faziam cócegas nas costas sob sua saia de fada esvoaçante, ela parou. O alfinete de jade brilhava sob a luz do luar, como se ainda estivesse quente pelo toque de alguém. Aquele calor a fez lembrar do Liu Gênio. Modificações pouco ortodoxas no manual de cultivo duplo Fênix grita sobre o pântano celestial, combinando o cultivo com massagens nos pés. Besteira. Esse broche era jade comum, nem jade quente. O calor certamente era a imaginação dela. Franzindo os lábios, Ying Bing prendeu o cabelo com o grampo e decidiu testar sua recém-adquirida forma Sound Bid. Com um farfalhar, sua saia de fada se transformou, agora brilhando em ouro como uma roupa de dançarina exótica. A metade inferior tornou-se uma calça harém transparente, enquanto a superior revelou um bustier bordado em ouro, deixando seu abdômen tonificado exposto. Se o pequeno Li estivesse presente, teria ofegado. Droga. Uma dançarina ocidental. Talvez. Ele gostaria disso. Ying Bing inicialmente franziu a testa diante da roupa ousada, mas, lembrando do entusiasmo de olhos arregalados do pequeno Li, o tirano, não conseguiu evitar um leve sorriso. Fechando os olhos, ela canalizou a essência do pássaro do som. Os pássaros sonoros eram dançarinos divinos e ouvintes incomparáveis. Através do vento, ela captou fragmentos de vozes. Essa taverna está indo muito bem. Ouvi dizer que a receita do churrasco foi inventada pelo próprio pequeno Li, o tirano. Chefe, que tal esse martelo para quebrar pedras? O celestial venerável imortal quer que desenterremos pedras como oferendas. Celestial venerável imortal. Ao ouvir a palavra imortal, as pálpebras de Ying Bing tremularam levemente. Que tipo de espírito ou divindade ousaria se chamar imortal? Só podia ser ele. Mãe, você pode me comprar bolo de osmantos de presente de aniversário? Criança boba, seu aniversário ainda é daqui a 7 dias. Vai estragar se comprarmos agora. Aniversário. Ying Bing abriu os olhos lentamente, a serenidade do olhar refletindo a luz do luar. Só então ela se lembrou. Em mais 5 dias, seria ela. Aniversário? A palavra parecia estranha, afinal, ela nunca comemorava aniversários. Sempre era só ela, sozinha e silenciosa, igual a qualquer outro dia. Ele ainda não tinha terminado seus assuntos. Este aniversário, como todos os outros, provavelmente passaria sem alarde, como se nada tivesse acontecido. Mas, por outro lado, ela já estava acostumada. Investing em Imperatriz capítulo 349, onde o monte de gelo antes dormia. Após dias de viagem, Limu e o grupo de cultivadores demoníacos seniores finalmente pararam no território do clã Fênix Azul. A paisagem da terra do clã Fênix Azul era de tirar o fôlego. De longe, vastas extensões de árvores de folhas azuis formavam um magnífico dossel, suas folhas semelhantes a jade farfalhando ao vento, produzindo sons nítidos e semelhantes a sinos que se misturavam com notas ocasionais de instrumentos invisíveis.
Era quase como se as próprias árvores estivessem cantando. Se formos mais ao sul, alcançaremos os domínios da seita de invocação de demônios e os remanescentes do grande Shang, comentou Shang King, olhando para o horizonte sul. Então é melhor não avançarmos mais para o sul, disse o King com um toque de arrependimento. Nos últimos dias, ela se sentiu rejuvenescida, como se tivesse recuperado o vigor da juventude. Visitar vila após vila, ver Limo realizar milagres diante do povo, lhe dava a mesma emoção que sentia ao vagar pelo mundo como uma errante justa. Shang King colocou a mão em seu quadril e sorriu. Limo, onde você aprendeu todos esses truques? Se algum dia tentar enganar a pequena Gelo assim, não vai fazê-la chorar? Eu nunca a enganaria, respondeu Limo sem hesitar. Provocou Shang King, franzindo os lábios em diversão. A quantidade de fé imortal que reunimos desta vez é impressionante. Com certeza já é suficiente. Gu Xuan perguntou, esfregando a barriga. A quantidade de fé mortal não era determinada apenas pelo número de crentes, mas também pela devoção deles. Quando o povo comum adorava os espíritos Urait, faziam-no com uma mistura de reverência e medo. Mas quando adoravam o venerável imortal celestial, sua devoção era absoluta. Como resultado, a eficiência de reunir a fé mortal provavelmente era muito maior do que a da seita de invocação de demônios em seu auge. Já chega, confirmou Limo. Então não podemos mais continuar fazendo milagres em público. Ling Yongo soava relutante, claramente querendo continuar. Shang King balançou a cabeça. Se formos mais ao sul, a seita invocadora de demônios e os remanescentes do grande Shang vão jogar tudo o que tiverem contra nós em desespero. Após uma pausa, ela se virou para Limo. Mesmo agora, a seita de invocação de demônios não vai deixar isso passar. Você pode ficar no território do clã Fênix Azul por um tempo, mas não podemos protegê-lo para sempre. Você precisa fazer planos em breve. Era raro ver o normalmente despreocupado Shang King tão solene. De fato, eles não podiam se dar ao luxo de se acomodar só porque haviam repelido uma fração da seita invocadora de demônios e os remanescentes dos grandes Shang em Greenwood City. Primeiro, essa vitória só foi possível graças aos soldados do quartel da Floresta Verde, que lutaram sem se importar com suas vidas. Além disso, talvez essa não fosse a força total da seita invocadora de demônios e dos remanescentes dos grandes Shang, talvez apenas o que Anzen conseguiu reunir na época. Ambos eram forças antigas com raízes profundas nos 9 céus e nas 10 terras. Eles não deveriam ser subestimados. Limo ainda não havia alcançado o nível em que pudesse destruir todos os obstáculos com pura força. Talentos na classificação de dragões ocultos ainda eram apenas dragões escondidos. Os verdadeiros governantes dos 9 céus e das 10 terras eram aqueles no ranking celestial, no ranking da terra e até mesmo aquelas potências não registradas além das listas. Ele ansiava por poder. Após se despedir dos cultivadores demoníacos seniores, Limo foi conduzido por uma jovem do clã Fênix Azul até um alto decavo de árvore. Por dentro, o vasito era como um paraíso escondido, uma câmara pitoresca, delicadamente mobiliada, que lembrava o boudoir de uma donzela. Ele era realmente único, o primeiro homem humano a pisar no território do clã Fênix Azul. Por que você está me encarando? Limo perguntou, confuso. A garota Fênix Azul recuou um pouco, os olhos ainda cheios de curiosidade, mas apenas sacudiu o sino no pulso em resposta. Ah, certo. O clã Fênix Azul não podia falar até encontrar seu destinado. Limo não sabia nada de música, mas seu olhar instintivamente caiu sobre o fio vermelho em seu pulso, do qual pendia um pequeno apito de penas de jade. Você conhece o bloco de gelo? A garota parecia completamente confusa. Quero dizer a donzela divina da Fênix Azul. Ding ding ding, a garota imediatamente assentiu e, como se tivesse pressa, se virou e voou para longe. Sozinho no oco da árvore, Limo coçou a cabeça, sem saber o que ela queria transmitir. Sentou-se na cama e se espalhou casualmente sobre ela. Um perfume tênue e delicado de repente invadiu seus sentidos, como orquídeas florescendo em um vale isolado. Era familiar. Isso foi a cama do bloco de gelo. Limo congelou. Não é de se admirar que o lugar parecesse tanto com o quarto de uma donzela antiga. Por um breve momento, imaginou que não faz muito tempo, o bloco de gelo havia repousado exatamente naquele lugar. Talvez ela tenha olhado para a mesma lua do lado de fora da janela, seus dedos brincando distraidamente com a cabeça daquela boneca de cabeça grande. O pensamento fez sacudir o apito de penas de jade em seu pulso.
Quando a brisa passou por ela, o apito emitiu um som claro e etéreo. Levemente, como se fosse levado pelo vento, ele ouviu a canção de Ninar que ela já havia cantado suavemente. E assim, ele adormeceu. Pouco tempo depois, dentro da semente do mundo, a quantidade atual de fé mortal na pagoda das inúmeras cores do vazio deve ser suficiente para condensar uma forma suprema. Limo tirou a pequena pagode requintada, examinando cuidadosamente as camadas agora tingidas de tons mutantes. Apenas 6 camadas foram preenchidas. Após realizar milagres diante do povo, levava cerca de 5 a 7 dias para preencher uma única camada. Uma camada de fé mortal poderia manifestar uma forma superior. 6 camadas poderiam manifestar uma forma suprema. Em circunstâncias normais, ele nem teria 6 camadas ainda. Mas toda vez que visitavam uma nova vila ou cidade, a onda inicial de fé ao converter os moradores era considerável. Era como receber um adiantamento, com o restante vindo como uma parcela mensal constante. Por esse cálculo, manifestar uma grande forma divina Dao não exigiria 36 camadas. Limo calculava silenciosamente em seu coração. Parecia que não demoraria muito. Deveria primeiro manifestar uma forma extrema para testar o terreno. Ah, certo. O espelho Tianfanzen apareceu capaz de recuperar projeções, dispersando-as de volta ao poder de seres sencientes. Naturalmente, haveria alguma perda no processo, mas não era insuportável. Afinal, não posso projetar o rei macaco tão cedo. Não posso me dar ao luxo de perder tanto tempo sem refinar minha intenção divina. Limo tirou a pintura intitulada O Corvo Dourado se transforma no Sol. Perfeito. A princesa Jean Shulong também estava prestes a romper para o reino da observação da divindade. Ambos poderiam aproveitar isso. Quando a pequena princesa ascendesse, haveria até um retorno de destino dourado. Hoje, o espelho Tianfanzen projetava uma massa de chamas ardentes, assemelhando-se tanto ao sol quanto a um fogo pulsante e embrionário. Chamas solares escaldantes irromperam. À medida que o poder de seres sencientes se espalhava, a sombra de um pássaro divino ficava cada vez mais nítida dentro das chamas. Professor, o que é isso? Jiang Shulong abraçou um galho de flor de persigueiro, tremendo levemente. Seu presente de aniversário. O venerável mestre celestial sorriu levemente. Este é um antigo corvo dourado, uma existência que um dia se transformou no grande sol. Derrote-o, e provavelmente você entrará no reino da observação da divindade. Ser corvo dourado. Ao ouvir aquilo ser um presente, Jiang Shulong não sentiu mais medo. Na verdade, o pássaro divino dentro do embrião flamejante parecia um tanto familiar. Mas, acima de tudo, ela estava radiante. Obrigado. Obrigado, professor. Se o irmão Li estivesse aqui, isso seria ainda melhor. Limo pensou consigo mesmo. Shulong já havia comemorado um aniversário de verdade antes. Uma imagem surgiu involuntariamente em sua mente. Uma garotinha, encolhida nas profundezas frias e desoladas do palácio, sem bolo, sem canção de aniversário, sem velas. Ele não conseguia segurar a umidade nos olhos. Quando voltassem, ele compensaria o aniversário de Shulong. Assim que esse pensamento passou por sua mente, o venerável celestial de repente se enrijeceu. A cena em sua mente pareceu mudar sozinha, todo o resto permanecia igual, mas a pessoa havia mudado. Agora era uma jovem mulher, fria e distante, abraçando suas pernas esguias, sozinha na desolação e solidão, passando o dia marcando sua chegada a este mundo. Era o bloco de gelo. A forma divina do corvo dourado desceu, suas ondas escaldantes e presença trovejante inspirando o auge. Mas Limo não deu importância. Murmurou, certo. O aniversário do bloco de gelo também está chegando. Investiguem Imperatriz capítulo 350. Você não é a maior surpresa dela hoje. Ondas de calor abrasador se espalharam quando a projeção do corvo dourado se manifestou completamente, assumindo a forma de um jovem na casa dos 20 anos. Vestido com vestes douradas e carmesim, suas pupilas reluziam como sóis derretidos, e em seu abraço repousava uma roda dourada radiante. Por favor, me ilumine. Jiang Shulong falou suavemente, sua voz mal passando de um sussurro. A projeção do corvo dourado assentiu levemente, suprimindo sua aura para combinar com o reino do núcleo profundo do sopro interior. Hoje, a roda dourada brilhou, seu brilho avassalador enquanto avançava com força indomável. Jiang Shulong, no entanto, há muito dominava várias técnicas de espada com perfeição,
Seu domínio do caminho da espada suficiente para envergonhar até veteranos experientes. Ela enfrentou o ataque com sua mais refinada intenção de espada. Clang! Faíscas voaram quando o galho de flor de pêssego colidiu contra a roda dourada. Jiang Shulong percebeu algo diferente. Esse oponente projetado era diferente de tudo que ela já havia enfrentado antes. Fossem bonecos de palha ou outros verdadeiros espíritos, quando suprimidos ao seu nível, serviam principalmente como pedras de afiar para sua esgrima, ferramentas para refinar sua técnica. Mas essa projeção do corvo dourado era diferente, era uma verdadeira batalha. A jovem princesa sentiu uma pressão imensa emanando de seu inimigo. Será que a inteligência de combate nascida do poder das massas pode ser realmente tão distinta? Limo achava a situação um pouco parecida com um jogo. Os verdadeiros espíritos anteriores eram como botes, teimosos bronzes, no máximo. Mas essa projeção, forjada pela vontade coletiva das massas, era como enfrentar um verdadeiro jogador de rei. Mesmo que empunhassem o mesmo herói, alguns só podiam se debater descontroladamente enquanto outros dominavam sem esforço. Em termos de batalha, essa foi a diferença na consciência de combate. E quanto a ele mesmo? Para ser gentil, ele confiava na força bruta para esmagar todos os obstáculos. Para ser direto, eu só venço só por estatísticas. O venerável celestial tossiu levemente. Para falar a verdade, sua habilidade técnica talvez nem superasse a de Jiang Shulong. A antiga e deslumbrante roda do sol dançava pelo ar, tecendo camadas de energia solar escaldante. A princípio, Jiang Shulong desviava com todas as suas forças, mas gradualmente, seu espaço de manobra desapareceu. Sem escolha, ela canalizou toda a sua respiração interior, condensando sua intenção de espada para um confronto direto. Ainda assim, isso jogou a favor do adversário. Com um zumbido, a roda dourada de repente desviou para o lado, passando pelo galho de pêssego e se enrolando ao redor dele. A energia yang abrasadora subiu em retaliação. Jiang Shulong soltou um gemido abafado, sentindo como se cada gota de umidade em seu corpo tivesse evaporado. O galho pêssego foi arrancado de sua mão pela estranha força rebotante da roda. Professor. Seus lábios se comprimidos, seu rostinho pálido, ela temia tê-lo decepcionado. Este é o corvo dourado primordial, um ser que um dia se tornou o próprio sol, iluminando os 9 céus e as 10 terras. Você realmente achou que a vitória viria tão facilmente? Ao longo da história, poucos conseguiram superá-lo. O venerável celestial pegou o galho de pêssego e falou suavemente: enquanto você se recusar a admitir a derrota, você nunca perde de verdade. Essa projeção não vai prejudicar seu corpo, só seu espírito sentirá a dor. Descanse e se recupere, depois lute novamente. Essas palavras eram tanto para ele quanto para ela. Batalhas genuínas em que enfrentava iguais eram raras. Ele sempre confiou em armas divinas, técnicas muito além de seus pares e vantagens esmagadoras para esmagar seus inimigos. Mas a intenção de batalha da desafio do céu era um caminho para superar os fortes junto com os fracos. Só ao levar tudo o que tinha ao limite poderia avançar sua compreensão da intenção divina do grande sábio agita aos céus. Jiang Shulong assentiu firmemente. Embora a jovem princesa parecesse delicada, um espírito inabalável ardia dentro dela. Logo, ela estava novamente travada em batalha com a projeção do corvo dourado. Batalhas de vida ou morte eram raras, um passo em falso significava não haver segundas chances. Mas neste reino de bolso, enquanto o poder das massas permanecesse, ela poderia analisar seus fracassos e recomeçar inúmeras vezes. Algum tempo depois, a jovem princesa partiu para recuperar o espírito. A projeção diligente do corvo dourado, no entanto, não teve tempo para descansar. O próximo na fila para enfrentá-lo era o próprio venerável celestial, armado com seu martelo. Bem cedo na manhã seguinte, não teria vencido sem o martelo. Lima esfregou as têmporas enquanto se levantava da cama onde o bloco de gelo antes dormia. 9 tentativas. 9 derrotas. Esse resultado não o surpreendeu. As técnicas de combate de um ser primordial transcendiam as artes marciais, ou talvez, algumas artes marciais tivessem sido derivadas delas em primeiro lugar. Mas ele não saiu de mãos vazias. As técnicas de martelo de Limo, já dominadas há muito tempo, pareciam trazer novas profundidades de compreensão. E também, a parte inferior das costas ainda estava estranhamente quente. Foi a luta com a projeção do corvo dourado. Ou as roupas. Olhando para baixo, seu rosto bonito ficou vermelho.
Tio Shen estava muito enérgico ultimamente, demorando por muito tempo sempre que aparecia. Felizmente, o manto era durável, caso contrário, dado seu físico atual. Não é à toa que o bloco de gelo o avisou para não usá-lo sozinho por muito tempo. Olhando para trás, o leve sorriso em seus olhos era inconfundível. Foco. Devo revisar a batalha e analisar os detalhes. Se ao menos o bloco de gelo estivesse aqui. Cada treino com ela me ensinou tanto. Se a habilidade de combate tivesse níveis, ela seria uma rei entre reis. Enquanto ele refletia, a imagem dela surgiu em sua mente, segurando uma régua, seu rosto frio e elegante e solene a ponto de divindade. Mas é melhor trocar essas roupas primeiro. Caso contrário, sua atenção poderia se desviar dos ensinamentos sagrados para distrações mais básicas. Dingaling, o toque de um sino soou. Uma donzela do clã Qingluan espiou para dentro do oco da árvore, gesticulando em direção a uma refeição. Lima seguiu até a árvore mais alta. A culinária do clã Qingluan era mais simples do que ele imaginava, sem carne, com apenas uma variedade de frutas servidas sobre folhas largas como pratos. Chefe Shang, pretendo voltar para Greenwood City hoje. Tão cedo? Wu Qing não pôde evitar levantar uma sobrancelha. Sua querida amiga queria que Limo permanecesse no território Qingluan, em parte para se manter discreta. Indo embora depois de apenas uma noite. TSC, eu sabia que ele não duraria muito. Shang Qing riu com conhecimento, com uma expressão convencida. O pequeno Binger está esperando por ele em Greenwood City. Como ele não estaria com pressa? Limo fingiu seriedade. Tenho principalmente algumas perguntas de combate para as quais preciso urgentemente da orientação dela. A pequena Binger provavelmente passa todos os dias agarrando aquele tesouro espacial dela, olhando para o horizonte. Ela fazia isso o tempo todo aqui também, como uma estátua de pedra suspirando pelo marido, perdida em pensamentos por horas. Shang Qing enxugou lágrimas inexistentes com uma tristeza exagerada. A imagem impactou vividamente Limo. Murmurou, antes de voltar, devo fazer um bolo de aniversário para ela. Shang Qing piscou. E aniversário dela? Sim. Tentando pensar em uma boa surpresa. TSC, você é tão burro quanto aquele monge. Shang Qing suspirou com a confiança de uma especialista experiente, embora seu tom carregasse exasperação. Você não entende. Você é a surpresa que ela mais quer. Investing em Imperatriz capítulo 351. O projeto bolo. A fada perdeu sua fada. Fazer um bolo com sucesso nos 9 seus e 10 terras não era tarefa fácil. Depois de terminar o café da manhã, Li, o chefe, cruzou os braços e mergulhou em profundas reflexões. Para fazer um bolo. O que é um bolo? Shang Qing perguntou com uma expressão séria. Embora a líder do clã Shang ainda não soubesse os detalhes, como uma ex-divindade que já presidiu o amor nos 9 seus e 10 terras, ela tinha uma intuição aguçada. Essa coisa poderia muito bem determinar se ela poderia se entregar à doçura à vontade hoje. Limo respondeu sinceramente, é um tipo de comida. Comer bolo em aniversários é tão importante quanto comer bolos da lua durante o festival do meio-outono. Como bolinhos da lua. Os olhos de Shang Qing se arregalaram levemente. Ela se lembrava de como Ying Bing uma vez tratou um bolo da lua como um tesouro no território do clã Qingluan, chegando a tentar pendurá-lo na árvore do matrimônio. Se ela participasse da preparação do bolo, então se entregar algo doce seria perfeitamente justificado. Com determinação nos olhos, Shang Qing declarou, Limo, como líder do clã Qingluan, não pouparei esforços para ajudá-lo. Só me diga o que você precisa. De fato, há algumas coisas com as quais vou precisar da sua ajuda. Limo refletiu sobre os requisitos básicos para fazer um bolo. Primeiro, preciso de um forno de alquimia. Para que você precisa de um forno de alquimia? Shang Qing ficou intrigado. Que tipo de comida exigia um forno de alquimia? Bolos precisam de forno, mas provavelmente não conseguimos um com tão pouco aviso. Então um forno de alquimia terá que servir. Você também sabe alquimia? Wu Qing exclamou surpresa. Como todos sabiam, Li, o chefe, tinha considerável expertise em alquimia. Ele assentiu e disse, uma vez até colaborei com o genial mestre de alquimia, o ancião Shui, para refinar o elixir dourado dragão tigre de 9 aberturas, junto com muitas outras pílulas. Minha taxa de sucesso foi um impressionante 100%. Bem, claro, quando ele mesmo pulava na fornalha, o fracasso era impossível. Shang Qing claramente sabia o que aquilo significava.
E seu olhar para Limo se desviou levemente. Aquele era um elixir divino que todo o grande Shang já havia reunido recursos para refinar, muito além do alcance de meros mestres da alquimia. Só um grão-mestre poderia tentar. Mas, pelo olhar de Limo, ele não parecia estar exagerando. Anotado. O que mais você precisa? Alguns ingredientes. Vai lá. Primeiro. Você tem ovos? Ah, ovos de galinha. E assim, começou uma empreitada pouco convencional de fazer bolos de aniversário. Para garantir que ela pudesse se deliciar com a doçura sem culpa hoje, Shang King até quebrou os ovos pessoalmente. Depois observou atentamente enquanto o jovem alquimista Limo sovava a massa, mexia a mistura, batia o chantilly e refinava o bolo na fornalha. A líder do clã Shang achou os passos anteriores impecáveis. Ela poderia dominá-los num instante. Exceto pelo passo final, decorar com creme. À tarde, cada um partiu, Limo cavalgando sua nuvem imortal para atravessar milhares de milhas, enquanto Shang King rasgava o vazio. Cidade Kingmu. A taverna Jiaowei continuava movimentada, seus negócios prosperando como sempre, com a fumaça dos espetinhos grelhados pairando sem fim. Recentemente, o número de artistas marciais chegando à cidade Kingmu havia aumentado visivelmente, afinal, a cidade havia presenciado grandes eventos, e 2 jovens prodígios entre os 5 primeiros do ranking do Dragão Oculto haviam ganhado fama por causa disso. É a Fada do Gelo. Não é à toa que ela está não só entre as 5 melhores do Hidden Dragon Ranking, mas também entre as 3 primeiras do Undead Flowers Belt Ranking, apesar de ter apenas 16 anos. A heroína Ningluzu do Fortune Yu também é charmosa e cheia de vida, mas de alguma forma parece ofuscada em sua presença. O que eles estão fazendo? Na entrada da taverna Jiaowei, um grupo de artistas marciais discutiu os 2 lutadores prestes a se enfrentar. Árvores altas pegam o vento. Todo jovem prodígio no ranking do Dragão Oculto não tinha falta de desafiantes, alguns buscando testar suas habilidades marciais e aprimorar suas técnicas, outros convencidos de seu próprio brilho, ansiosos para provar seu valor. Afinal, derrotar o gênio de patente mais alta no ranking do Dragão Oculto significava tomar seu lugar. E neste exato momento, 2 figuras estavam na entrada da taverna Jiaowei. Um deles era Ningluzu, classificado na casa dos 50 no ranking do Dragão Oculto. Um chicote cor jade pendia em sua cintura enquanto ela se preparava, franzindo levemente a testa para a garota à sua frente. A garota lhe parecia desligada do ambiente. Vestida com um vestido preto esvoaçante, ela segurava uma espada nos braços, o olhar frio e distante, como se o clamor do mundo exterior simplesmente se dissipasse ao seu redor. Ela não parecia interessada nesse duelo. Como se ela tivesse saído apenas para fazer um ponto, para afastar futuros desafiantes, porque estava cansada de ser incomodada. O crepúsculo projetava longas sombras, esticando sua silhueta graciosa, seus traços meio iluminados, meio ocultos. Se eu te derrotar, o pai nunca mais me forçará a outro duelo marcial arranjado. Podemos começar? Como todos sabiam, artistas marciais sempre trocavam algumas palavras antes de uma luta, fossem gentilezas ou provocações para desestabilizar o oponente. Mas a Fada do Gelo não seguia as regras do Gengu. E ainda assim, de alguma forma, fazia sentido. Ela parecia não pertencer a este mundo em primeiro lugar. Por favor, me esclareça. Hoje, antes que Ningluzu pudesse sequer erguer o chicote, a figura à sua frente desapareceu. Então, um arrepio subiu pela espinha. A lâmina cega de uma espada pressionava a base de suas costas. É só isso? Eu nem vi nada. Nenhum dos lados sequer liberou sua intenção divina. Não, espera, Ning nem teve a chance. Como a tirana Martelo Limo, que tem a mesma idade, está acima dela. Ao ouvir esse nome familiar, o coração de Bing de $2 se agitou. Seus olhos vasculharam instintivamente a multidão, mas ela não viu aquele rosto. Pressionando os lábios, ela se virou e entrou na taverna. A Fada do Gelo pediu um prato de espetinhos com o molho característico de Limo. E nem ela nem ninguém mais percebeu. Uma nuvem solitária flutuava no céu, ligeiramente diferente das outras. Foi por pouco. Quase fui visto. Limo soltou um suspiro de alívio. Aniversários pediam surpresas. Trocando um olhar com Shang King, ele silenciosamente entrou em uma sala privativa no segundo andar para organizar tudo. Lá embaixo, Ying Bin venceu sem esforço, deixando os espectadores atônitos.
Ainda assim, ela mesma não sentia alegria especial com a vitória. Ela comeu seus espetinhos em silêncio, o olhar distante. Senhorita Bing, tem algo na sua cabeça? A dona da taverna não pôde deixar de perguntar enquanto entregava a comida. De jeito nenhum, Ying Bing balançou a cabeça. Foi só um aniversário. Ela passou incontáveis feriados sozinha, estava acostumada. Que diferença fez hoje? Mas você parece diferente ultimamente. O dono achou estranho. O Ying Bing do passado sempre fora distante, carregando uma aura de graça intocável. Mas agora, ela parecia ainda mais distante, como uma imortal que perdeu sua conexão com o mundo mortal, prestes a voltar para os céus. Oh, comendo espetinhos sozinha, hein? Ao ouvir a voz familiar, o Bing imediatamente olhou para cima, apenas para ver Shang King encostado no batente da porta. Investing em Imperatriz capítulo 352. O desejo é te chamar de irmã. Você está esperando alguém? Shang King sentou-se com um sorriso, pegando casualmente um espeto de carne grelhada. Não. Vendo que Shang King havia vindo sozinho, Ying Bing franziu os lábios como se nada estivesse errado. Ele não voltou com você? Não, ele ainda tem assuntos pendentes. Shang King balançou a cabeça. TSC. O que aquele pirralho da Limo tinha dito antes. Jurando que nunca a enganaria, com um olhar tão firme que poderia rachar ferro. Mas num piscar de olhos, ele disse que era por causa de surpresa, uma mentira branca. HMM. Uma mão delicada puxou silenciosamente o prato de espetinhos de volta à sua frente. Shang King observava, momentaneamente sem palavras. Então só porque ela não trouxe sua preciosa alma de batalha da benção da esposa, você nem me deixa pegar um espeto. Admita, você sente falta dele. Ah, então é porque o jovem mestre lhe está fora há tempo demais. A proprietária, afinal, já havia passado por tudo isso antes e rapidamente juntou as peças. As bochechas de Ying Bing se contraíram levemente, seu rosto uma máscara gelada. Esses espetos são bem perfumados. Pequeno Binger, olhe para sua boneca. A cabeça dela está quase careca de tanto que você a puxou, brilhante como um espelho. Shang King insistiu, imperturbável. Ying Bing inclinou a cabeça. O bloco de gelo não entendeu direito do que você estava bot.jpg. Falando nisso, o jovem mestre lhe está fora há tanto tempo sem uma palavra. Será que algo aconteceu? Refletiu a proprietária. Os cílios de Ying Bing tremiam, quase deixando cair o espeto. Shang King, rangendo os dentes, de repente teve uma ideia. Ela adotou uma expressão hesitante, como se desse uma má notícia a contragosto. Afinal, ele arrancou algo bem das mandíbulas da seita dos demônios. Ying Bing congelou, seu rosto de jade finalmente mostrando emoção. Certo, Limo tinha ido reunir o poder da multidão, e na fronteira sul, esse poder há muito tempo era secretamente controlado pela seita dos demônios invocadores. A seita dos demônios invocadores era antiga, sua influência vasta, basta olhar como o Salão das 100 Bestas causou caos na fronteira sul. Mesmo entre os 9 céus, reverenciados como os mais fortes de sua vida passada, alguns tinham laços vagos com eles. Se eles vissem Limo como um espinho no sapato deles. Ying Bing se levantou rapidamente. Como ele está agora? Onde ele está? HMPH, viu? Eu te disse. Shang King suspirou. Vai arrumar suas coisas e venha comigo para o território do clã Fênix Azul. Depois de todo o meu esforço, nem ganho um espeto. Sério. Mas antes que pudesse terminar, Ying Bing já estava levantando suas saias e subindo correndo as escadas, empurrando a porta do quarto privativo. Instantaneamente, seu olhar afiado, porém desfocado, se firmou, absorvendo a cena diante dela com um silêncio atônito. O brilho tênue das velas iluminava a profundidade silenciosa de seus olhos, velas cravadas em um bolo, e ao lado dele estava uma figura. Você. Você não estava. Feliz aniversário. Surpresa. Limo sorriu radiante. Após um momento de choque, o olhar de Ying Bing escureceu enquanto ela o encarava. Quando você voltou? Agora há pouco. Pedi ao líder do clã Shang para te chamar. Limo a chamou para apagar as velas, mas percebeu que a expressão do bloco de gelo estava estranha, seu peito subindo e descendo levemente. O instigador, Shang King, o seguiu silenciosamente, esperando saborear um pouco de doçura, apenas para perceber que as coisas não estavam indo como planejado. Ah não. Ela só tinha improvisado antes.
Será que ela tinha errado? Ai. Limo, sério, surpresa é ótimo, aniversário está ótimo, mas por que me arrastar para enganar o pequeno Binger? Isso é um pouco demais, não acha? Shang King fez uma expressão severa. Limo? Essas velas deveriam ser apagadas. Ying Bing olhou para o bolo. Sim, e você pode fazer um pedido primeiro. Ying Bing abaixou os olhos e exalou suavemente. Hoje, eles não saíram. Malditas velas teimosas. Eles se apagaram, apenas para o vento da janela reanimá-los. Agora não. Bloco de gelo, você não quis algo extremo, deseja? Limo piscou, confuso. Eu queria que você nunca mais mentisse para mim. O olhar de Ying Bing era penetrante. Limo se sentiu um pouco injustiçada, sem saber o que Shang King acabara de lhe dizer. Talvez eu esteja com energia Yang demais ultimamente, nem as velas se apagam. Tente de novo. Dessa vez, as velas finalmente se apagaram. O que você desejava desta vez? Me chame de Gigi, irmã mais velha. Te chamar de Gigi para descobrir? Na verdade, desejos não se realizam se você diz, então não precisa me contar. A famosa teimosia de Limo se mexeu. Nem sou tão curioso assim, e você só tem 2 meses a mais, sério. O desejo era que você me chamasse de Gigi, disse Ying Bing calmamente. O Limo, de boca fechada, ficou tenso. Sua determinação desmoronou, sua boca traiçoeira se rendendo. Gigi. Seja bom a partir de agora. Ying Bing levantou o queixo, prendendo o cabelo solto. Experimente isso, eu assei um forno de alquimia. Deve ter um gosto bom. Limo brandiu a espada do céu carmesim, pronto para cortar o bolo. O desenho do bolo mostrava uma menina lendo debaixo de uma árvore, com um menino observando-a. Mas então, um dedo esguio mergulhou na cobertura e espalhou pelo rosto dele. Limo se virou, coçando no nariz, finalmente notando o brilho de travessura nos olhos antes estoicos de Ying Bing. Ela realmente ficou preocupada no começo, mas não depois de vê-lo, pelo menos não enquanto apagava as velas. Ela ficou feliz em vê-lo. Mas ela também queria ouvi-lo chamá-la de Gigi, então. Ofega. Bloco de gelo, você planejou isso? Limo tinha 90% de certeza. Planejado o quê? Ying Bing franziu a testa, mantendo sua compostura gelada com a máxima seriedade. Tudo bem, é seu aniversário, você é o chefe hoje. O melhor ator Limo suspeitava da atuação de melhor atriz Ying Bing, mas não tinha provas. Espera. Ele tinha provas. Limo percebeu que uma pequena mão quente de alguma forma havia deslizado para seu aperto. Quando isso aconteceu, Ying Bing, no meio do corte do bolo, também parou, confusa. Ela não se lembrava de ter oferecido a mão. Será que ela deu, ou ele a pegou em algum momento despercebido? Agora isso é coisa boa. Que sabor é esse bolo, afinal? Cheira maravilhosamente. Deixe eu tentar, ver se é tão doce quanto vocês dois. Shang King estremeceu. Se ela não comesse um pouco de bolo logo, talvez começasse a rolar no chão de alegria. Investing em Imperatriz capítulo 353, Xiaoli, o gênio. O quarto estava iluminado sob o brilho da pérola. O doce aroma do bolo preenchia o ar, como se até a luz do abajur tivesse adquirido um brilho cremoso. Limo segurou a espada Xiaoli e cortou o bolo. Shang King há muito tempo estava curioso sobre seu sabor. Quando o bolo saiu do forno, seu perfume se estendeu por meio quilômetro. E embora parecesse simples à primeira vista, os ingredientes estavam longe de ser comuns. Os ovos eram de aves divinas, o açúcar era geleia real, e o recheio de frutas estava repleto de tesouros celestiais. Ying Bing sentou-se em silêncio, os dedos traçando levemente a barra da saia enquanto lançava olhares furtivos para a fatia que Lima estava cortando. Era como esperar os lanches serem distribuídos na sala, fingir que estava concentrado nos estudos até sua vez, só para fingir surpresa quando finalmente recebia o seu. Está bom? Nem mesmo Limo, o mestre-chefe, ainda não tinha provado. Aqui. Ying Bing ofereceu a primeira mordida, mas Limo balançou a cabeça sorrindo, insistindo para que ela provasse primeiro, afinal, era o aniversário dela. Ela tomou um pequeno gole, os lábios brilhando levemente depois. Assim como brilha nos olhos dela. Como você fez isso? Limo recostou-se um pouco, os pelos do pescoço arrepiados. Fazer um bolo era muito mais complicado do que mexer ovos com tomates. Ah, é mesmo. Limo é só 2 meses mais novo que você.
Shang King, um cientista experiente, não precisou de apresentação. Seus olhos afiados imediatamente enxergaram através dos pensamentos do bloco de gelo. Fazendo um bolo para o namorado dela com as próprias mãos. Ela teve a mesma ideia, por isso observou cada movimento de Limo enquanto ele estava, até anotando notas. Realmente condizente com a deusa Qingluan do clã Qingluan. Grandes mentes pensam igual. Não, eu só estava curioso. Ying Bing afastou uma mecha de cabelo dos lábios dela e falou suavemente. Mas Limo podia ver claramente a empolgação em sua expressão. Se você está me perguntando, você veio até o pássaro certo. Shang King adotou um ar profundo e misterioso, imitando a postura que aprendera com o pequeno venerável celestial. O talento de Ying Bing para música e cultivo sempre a deixou se sentindo inadequada. Era a primeira vez que o bloco de gelo pedia conselho para ela. Já que você pediu tão sinceramente, serei sua luz guia. Certo. Ying Bing assentiu seriamente, como se realmente visse uma luz guia. Limo, por sua vez, suou frio, como se tivesse acabado de vislumbrar uma luz de morte que o guiava. Senhor Shang, faz tanto tempo desde a última vez que você viu meu mestre, ela deve sentir muita sua falta. Da próxima vez que eu visitar, vou levá-la junto. Shang King ficou tenso, recostando-se abruptamente. Aos olhos dela, a normalmente gentil e tranquila Limo de repente pareceu brotar chifres de diabo. Sua voz sussurrou em seu ouvido. Senhor Shang. Certamente você não gostaria que eu trouxesse meu mestre para o território do seu clã. Gostaria? Se Shang aparecesse, o próximo bolo poderia muito bem ser feito de ovos Qingluan. Ying Bing franziu levemente a testa, intrigado com o silêncio repentino de Shang King. Ela não era normalmente tagarela? Ela olhou para Limo, ainda querendo perguntar mais. Eu também quero o bolo, disse Limo de repente. Então coma. Irmã mais velha, diga. O pequeno Li abriu a boca bem arregalada, fazendo de tudo para acalmar a crise. Os dedos finos de Ying Bing tremiam, quase esmagando a colher de porcelana. Depois de dar uma mordida para Limo, ela mesma pegou um. De alguma forma, o bolo já doce agora fazia seu coração disparar. Será que ele tinha colocado algo estranho nele? Ao ver isso, a carranca de Shang King se transformou em um sorriso de canto. Dada a juventude e ignorância de Limo, e o fato de que ele acabara de lhe servir outro espetáculo delicioso, ela deixou passar a ameaça anterior. Essa era a magnanimidade de uma grande ave. E assim, uma crise de vida ou morte foi habilmente evitada pelo perspicaz Limo. Ele até virou o jogo. Quais partes da fronteira sul você visitou? Ying Bing perguntou, segurando seu bolo. Sua mente estava confusa demais para pensar em assar agora. Muitas vilas, algumas nas montanhas, outras à beira d'água. Lembra daquele lugar onde matamos aquela besta calamidade de peixe de cabeça gorda? Limo contava suas viagens enquanto Ying Bing ouvia, mordiscando seu bolo. Shang King ocasionalmente acrescentava anedotas engraçadas. Alguns cultistas dos demônios invocadores realmente caíram no ato do venerável celestial. Eles queriam entrar para a seita das 10.000 formas e aprender suas artes marciais. Quase caí na risada tentando manter a cara séria. Tantas vilas. Murmurou Ying Bing, calculando silenciosamente. Devemos voltar logo. A grande performance de Li Mun drenou quase um terço do poder de fé mortal da seita dos demônios invocadores na fronteira sul. No passado, isso teria sido impensável. Antes que Limo pudesse acumular uma quantidade tão impressionante, a seita já teria tomado uma ação. Mas após a batalha em Greenwood City, sua filial na fronteira sul ainda estava se recuperando. Provavelmente nunca esperaram que o melhor ator da seita Qingjuan fosse tão eficaz em roubar seus seguidores. De qualquer forma, o salão das bestas da seita dos demônios invocadores retaliaria. Era só uma questão de tempo. A seita dos demônios invocadores trata até seu próprio povo com sinceridade sincera, murmurou Limo. Eles definitivamente tentariam recuperar as vilas agora dedicadas a ele. Se isso acontecesse, sua fé mortal secaria. Quem sabia quantos anos levaria para reunir o suficiente para projetar a forma divina do grande Dao. Relaxe, você já acertou na loteria, venerável celestial, disse Shang King, revirando os olhos. Você não pode esperar seriamente que a seita dos demônios invocadores simplesmente entregue a fé deles, pode? Provavelmente já estão a caminho de acertar contas.
A situação da fronteira sul não vai mudar da noite para o dia, disse Ying Bing suavemente, observando Limo. Eu sei. Limo assentiu, mas seu olhar permaneceu pensativo. Fazer a seita dos demônios invocadores entregar sua fé? Parecia impossível, totalmente irrealista. Mas como todos sabiam, ele era um gênio. E gênios ousavam tentar o impossível. Havia algum jeito. Enquanto isso, a 50 milhas de Greenwood City, sem que soubessem, as palavras de Shang King haviam se mostrado proféticas, apesar de ela não ser um corvo. Uma caravana disfarçada da seita dos demônios invocadores seguia pela estrada. Dentro da carruagem central, o líder do Salão das Bestas franziu a testa para seu sumo sacerdote. Confirme novamente a direção da fé mortal. Sim. O sumo sacerdote magro, um especialista do Quinto Reino, produziu frascos de sangue de besta em pó. Com um movimento dos dedos, o pó se dissolveu em uma leve fumaça carmesim. Fumaça carmesim subia e flutuava pelo ar, convergindo de todas as direções em direção à cidade Greenwood como um cardume de peixes se fundindo no oceano. Era como se o peixe tivesse encontrado uma corrente oceânica. Aquele venerável imortal celestial realmente está em Greenwood City, murmurou Lu Yixian, o mestre do Salão das Feiras, estreitando levemente os olhos. Investing Imperatriz capítulo 354, os membros ferozes do culto. Podemos continuar rastreando. Mestre do Salão, em lugares com muita atividade humana, essa técnica é afetada e não consegue identificar o alvo com precisão. Um grupo de mercadores vestidos como discípulos do culto invocador de demônios já havia infiltrado Greenwood City. Lu Yixian queria que os seus subordinados continuassem usando sua técnica secreta para rastrear o fluxo do poder das massas, mas o homem magro de meia-idade balançou a cabeça, indicando que isso estava além de suas capacidades. No máximo, só podiam confirmar que a entidade absorvendo o poder das massas estava em algum lugar dentro de Greenwood City. Mestre do Salão, por que não viramos Greenwood City de cabeça para baixo e forçamos aquele ladrão que roubou o poder das massas a se revelar? Um padre de dentes salientes bufou friamente, o rosto cheio de intenção assassina. Você é um guarda da patrulha aérea? Mestre do Salão, minha lealdade ao nosso culto divino é inabalável, tão clara quanto o sol e a lua. Você me conhece. Então por que está gritando tão alto? Agindo como um guarda da patrulha aérea? Somos o culto dos demônios, o culto dos demônios. Virar Greenwood City de cabeça para baixo. As dezenas de milhares de soldados da guarnição da Floresta Verde seriam os que te lançariam para o céu. As pálpebras de Lu Yixian tremeram levemente. Ele tinha uma compreensão clara de sua identidade. Por isso ele havia ascendido para se tornar mestre de salão e confidente de confiança do Santo Filho. E não tinha absolutamente nada a ver com ser parente do Santo Filho. O sacerdote de dentes redondos encolheu o pescoço, pensado consigo mesmo que a voz do mestre do salão também não era exatamente baixa. Os discípulos do culto invocador de demônios, ao ouvirem isso, lembraram do terror dos defensores da Floresta Verde durante o cerco, ferozes como lobos e tigres, e do medo incutido pelos dois prodígios classificados entre os 5 primeiros do ranking do dragão oculto. Naquela época, mesmo com 100.000 soldados, inúmeras bestas de alto nível e o preceptor imperial supervisionando a batalha, eles não conseguiram tomar a cidade de Greenwood. Agora, claramente eles não tinham capacidade para causar problemas aqui. O mestre do salão realmente era firme e confiável. Não é de se admirar que o Filho Santo lhe tenha confiado tais tarefas. O sacerdote magro de meia-idade perguntou, mestre do salão, o que devemos fazer agora? Nada. Como não conseguimos localizar o alvo, vamos nos estabelecer na cidade e observar silenciosamente. Lu Yixian estreitou os olhos e disse lentamente, mais cedo ou mais tarde, o alvo vai deixar Greenwood City. Quando isso acontecer, naturalmente encontraremos esse chamado venerável imortal celestial. Não precisa assustar a cobra. Os discípulos, ao ouvirem isso, encontraram o raciocínio de Lu Yixian sólido. Após alguma conversa, decidiram encontrar uma estalagem e se estabelecer em Greenwood City. Enquanto caminhavam, de repente sentiram um aroma familiar. Olhando para frente, viram um restaurante movimentado, lotado de pessoas até tarde da noite. Uma grande placa de madeira estava na entrada, churrasco do pequeno Liz Overlord, mesmo a receita secreta. Mestre do salão, não é esse o churrasco que fez tantos dos nossos irmãos babarem da última vez? Vamos ficar aqui.
Eu estava morrendo de vontade de saber qual eu gosto desse churrasco. Quer dizer, deveríamos investigar para não sermos enganados de novo. Surve. A expressão de Luia Xian mudou, e ele cerrou os dentes com um resmungo frio. HMPH, churrasco rápido. Hoje, vou te comer até a morte. O grupo de cultivadores demoníacos avançou ameaçadoramente em direção à barraca de churrasco em frente ao restaurante. Mas assim que atravessaram a multidão, antes mesmo de poderem ordenar: "Ei, por que você está cortando a fila? Que tipo de pessoas vocês são? Nenhuma educação alguma. Tão incivilizados, essas pessoas. Uma pessoa se cortando já é ruim o bastante, mas um grupo inteiro. Você não tem decência. Tenho que trabalhar amanhã de manhã." Os artistas marciais e plebeus que foram cortados apontaram dedos e repreenderam os cultivadores demoníacos. Luia Xian cerrou o maxilar. Ele, o infame mestre do Salão das 100 Feiras, classificado em 79º no ranking da Terra, teve que esperar na fila para um churrasco. Respirou fundo. Tudo bem. Vamos sim. Espera. Isso foi puramente pelo grande plano do culto, uma humilhação temporária. O grupo de cultivadores demoníacos então saiu furioso para o final da fila. Dentro de uma sala privativa no restaurante. A maior parte do bolo permaneceu sem comer. Ying Bing aguardou em um recipiente feito de gelo e colocou em um artefato de armazenamento dimensional. Da próxima vez, provavelmente seria um bolo de sorvete. Shang Qing havia retornado ao território do clã Fênix Verde. Originalmente, ela planejava seguir Limo e Ying Bing até o caminho de volta, esperando testemunhar suas interações românticas. Mas então ela reconsiderou. Shango poderia interceptá-los no meio do caminho. As chances de se esbarrarem não eram altas, mas também não eram nulas. Enquanto isso, Limo ficou na sala privada com Ying Bing, a imperatriz do céu da Fênix, discutindo a arte do combate. Bem, discutir talvez não seja a palavra certa. Era mais como o professor Issy Block dando uma palestra unilateral. Limo até sentiu mesmo que quando buscava sua orientação na esgrima. Apesar de sua beleza etérea e de fada, Ying Bing não era uma flor delicada. Sua maestria em combate provavelmente era equivalente à de Shang Ou, embora seus estilos fossem diferentes. Claro, se a luta tivesse que ser justa, sem falar, sem truques e sorrisos, Ying Bing era mais forte. Shang Ou incorporava a filosofia de que toda guerra é baseada em engano. Ying Bing, no entanto, transformou o combate em uma arte. E ela era uma professora muito melhor. A noite se aprofundou. No quarto privado e silencioso, a voz suave da fada do gelo se misturava ao brilho gentil da pérola da noite, projetando suas silhuetas na tela da janela. Embora devesse ser hora de descansar, os olhos de Limo brilhavam com empolgação e espírito de luta. Agora entendo tudo. Vou tentar nos meus sonhos depois. Mais cedo, ele mencionara possuir um tesouro que lhe permitia projetar oponentes em seus sonhos. Então eu também vou cultivar. Se tiver mais perguntas, é só perguntar. Não se preocupe. Aquele corvo dourado. Eu vou arrasar hoje à noite. Lima estava repleta da arte de combate da Imperatriz do Céu da Fênix. Então vá, venerável imortal celestial. As sobrancelhas delicadas de Ying Bing se franziram levemente, um toque de impotência em seus olhos. Provavelmente achava que tinha aprendido muito, mas, na verdade, ainda havia muito mais para compreender. Instinto de combate não era algo que se desenvolvesse da noite para o dia. Isso exigiu inúmeras provações de vida ou morte. Dentro da semente do mundo, combate é uma arte. Você entende tudo o que acabei de explicar? O tom do venerável celestial era calmo e composto, exalando confiança. Embora, se um certo bloco de gelo estivesse ali, ela poderia achar familiar. Eu entendo, professor. Você é ainda mais minucioso do que eu imaginava. Por trás da venda, os olhos de Jiang Shulong brilhavam. Desde que acordou ontem, ela vinha analisando suas batalhas, mas seus insights empalideciam diante dos da professora. Como esperado de sua professora. Logo, a lição do venerável celestial terminou. A princesa Jiang mergulhou em um treinamento intenso e prático. Estava claro que ela aprendia rápido. Seu desempenho hoje estava visivelmente melhor do que o de ontem. De estar completamente esmagada no início, ela começou a encontrar oportunidades para contra-atacar. É isso que esse bloco quis dizer com o ritmo e o fluxo do combate. Se você está mais fraco, é forçado ao ritmo do oponente, ficando cada vez mais suprimido.
Meu objetivo agora é primeiro me familiarizar com o ritmo da projeção do Corvo Dourado, depois estabelecer gradualmente o meu próprio, até poder arrastá-lo para o meu. Limo teve um pressentimento. Hoje à noite, ele pode fazer progressos significativos. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.